Olá, eu sou Camila Andrade e a partir de hoje nós vamos estar juntos aqui no programa De Fato e de Direito. Nosso objetivo é fazer com que você fique bem informado sobre a Justiça do Trabalho. Dúvidas, debates e informações sobre o direito do trabalho vão ser a pauta do nosso programa. Toda semana vamos tratar de temas com convidados conhecedores do assunto, para fazer com que você fique por dentro dos seus direitos e deveres, seja trabalhador ou empregador. O nosso programa é uma realização do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, 7ª Região, em parceria com a TV Ceará. E para você saber um pouco mais sobre esse novo projeto, que busca aproximar a Justiça do Trabalho do cidadão, eu converso com o desembargador José Antônio Parente da Silva, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Ceará. Presidente, como o senhor acha que o TRT pode melhorar a sua prestação de serviços aos cearenses com o programa De Fato e de Direito? Bem, o tribunal pode ajudar no seu serviço de prestação jurisdicional na medida em que forneça ao empregador, ao empregado, ao jurisdicionado de um modo geral, informações referentes ao mundo do trabalho, tanto aquelas que interessem ao empregado quanto ao empregador. Então, é um serviço que o tribunal certamente vai prestar, visando prestar esclarecimentos sobre direitos trabalhistas. Obrigada. E a cada programa nós vamos expor um fato entre aqueles que movimentam os processos na Justiça do Trabalho. E com a ajuda de especialistas, vamos analisar esses fatos à luz do direito. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos abordar a competência da Justiça do Trabalho. Vamos debater sobre que matérias cabe à Justiça do Trabalho fazer julgamentos. No Brasil, as primeiras manifestações sobre a importância de se ter a legislação trabalhista e uma Justiça do Trabalho começaram ainda no ano de 1891. Um debate que veio devido às reivindicações da classe operária. Pouco mais de 30 anos depois, em 1923, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. De lá para cá, muitas mudanças surgiram, como a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Algumas outras mudanças ampliaram a competência da Justiça do Trabalho. A última ocorreu em 2004, com a Emenda Constitucional número 45, conhecida como a Reforma do Judiciário. Vamos ao fato. O Brasil tem hoje mais de 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Outros tantos milhões são de trabalhadores autônomos que não têm carteira assinada. Todos eles com direitos assegurados na Constituição Federal. Para que tenham a garantia desses benefícios, existe a Justiça do Trabalho. Sua principal função é defender o cumprimento de direitos e deveres no mundo do trabalho, além de regular as relações e realizar justiça entre trabalhadores e patrões. Desde o ano de 2004, as funções da Justiça do Trabalho foram ampliadas, depois da aprovação da Emenda Constitucional número 45. Foram mudanças muito expressivas, porque antes a Justiça do Trabalho julgava causas que envolviam apenas o trabalhador empregado. Com a Emenda 45, ela passou a ter competência para julgar, regra geral, todas as relações de trabalho, independente de ser empregado regulado pela CLT ou não. Então só isso aí já deu um grande espectro à Justiça do Trabalho depois da dita emenda. Agora também os trabalhadores autônomos, como um pedreiro, arquiteto estagiário ou um prestador de serviço voluntário, podem procurar a Justiça do Trabalho. É uma garantia caso seja descumprido o contrato firmado para a prestação do serviço. Um dos pontos muito importantes foi a questão do dano moral advindo de acidente do trabalho, por exemplo. Então, já seria competência da Justiça do Trabalho julgar esta reparação por dano moral. Todas as questões envolvendo sindicatos, os litígios entre os sindicatos, pleiteando direitos. Quaisquer controvérsias advindas de uma relação de trabalho, que também tem uma abrangência muito expressiva para muito além da relação de emprego. Contratos de profissionais autônomos, liberais, até segunda ordem, passou a ser da Justiça do Trabalho a competência para o exame e julgamento.
Com a emenda constitucional 45, foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho, mas a estrutura e a competência material ainda continuam as mesmas. No Ceará, o Tribunal Regional do Trabalho tem hoje 26 varas. Cada uma julga por mês cerca de 70 processos. São mais de 40 mil por ano. Com a ampliação da competência, o número de casos também aumentou. Para o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região, isso tem provocado uma carga excessiva de trabalho para os juízes. Historicamente, nós temos dito isso já desde o ano passado, em artigos. Nós temos um judiciário aqui na 7ª Região desaparelhado. Uma quantidade pequena de magistrados e também de servidores. Os juízes que trabalham aqui na 7ª Região estão em 3º ou 4º lugar em produtividade em todo o Brasil. E nós temos que comemorar isso também. Agora, isso se dá à custa de muito trabalho e não raro também às custas da saúde dos magistrados e também dos servidores. E nós não podemos achar que isso é normal. Não é. E para fazer uma análise à luz do direito sobre este fato, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, 7ª Região, desembargador José Antônio Parente da Silva, e com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, Francisco Gerson Marques de Lima. Desembargador, com essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho, veio à tona esse problema, né? A sobrecarga de trabalho dos juízes pode comprometer o desempenho da Justiça do Trabalho? Pode, em parte, mas a Justiça do Trabalho, mesmo com a sobrecarga de trabalho, mesmo com a estrutura humana de poucos servidores, poucos magistrados, nós conseguimos ser mais céleres do que a Justiça Federal, do que a Justiça Estadual. Isso com exemplos bem concretos, com a transferência da competência da Justiça do Trabalho para apreciar acidentes de trabalho, processos que demoravam em torno de 8, 9 ou 10 anos em outra justiça, nós estamos num tempo bem razoável, levando aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isso contando com a tramitação do processo desde o 1º grau até o 2º grau. Então, nós, mesmo com a sobrecarga, nós conseguimos ser sérios. Isso porque tem uma explicação bem razoável, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça oral, ela é uma justiça bastante informal, ela é uma justiça que o juiz pode até, na primeira audiência, proferir a sentença, o que não ocorre com as outras justiças. Então, esses princípios que orientam a Justiça do Trabalho, da simplicidade, da oralidade, da audiência una, então isso possibilita que, mesmo com toda a sobrecarga, né, nós tenhamos celeridade. Podemos fazer mais com uma estrutura humana e material mais apropriada. Ok. Procurador, até que ponto os trabalhadores foram beneficiados com a emenda constitucional 45? Primeiramente, com a celeridade. Os trabalhadores têm agora o direito de reclamar perante uma justiça muito mais célere, muito mais barata, muito mais efetiva. A Justiça do Trabalho, historicamente, ela é assim, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, na França, na Espanha, em Portugal, onde tem Justiça do Trabalho ou varas especializadas em matéria trabalhista, consegue-se uma efetividade muito maior, que é o grande lema deste início de século, início de milênio, século XXI, é exatamente a efetividade do processo. O processo do trabalho tem sido praticamente fonte de inspiração de todos os outros ramos processuais. O processo civil tem se inspirado no processo do trabalho, o grande princípio da conciliação do direito processual do trabalho agora também é fonte dos outros ramos do direito. O Conselho Nacional de Justiça agora decretou como princípio geral a ser seguido por todos os ramos do judiciário. Então ganhou o trabalhador, ganha o jurisdicionado e a Justiça do Trabalho com certeza acaba saindo mais forte também. Ok, obrigada. A gente vai fazer um intervalo e volta já já com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informações sobre a Justiça do Trabalho.